Olá, pessoal. Voltei para a gente continuar nossa conversa sobre o vocabulário, que a gente já tinha iniciado num outro vídeo, no vídeo um, quando eu tirei algumas palavrinhas do livro do Oscar Wilde, chamado The Portrait of a Dorian Gray. Agora eu vou dar continuidade e peguei algumas palavrinhas do Chapter 2, tá? Então, aqui nós temos o foot, que é singular, né? E tem o step, que nós temos. This is the first step towards the success. Então, o que que é um step? O step, ele é só um movimento único, a single movement. Quando eu pego o foot e ponho junto com o steps, o que que eu tenho? Eu tenho o som de passos, ou mesmo as pegadas, as marcas de passo, como vocês podem ver aqui na foto. Ah, aí vamos ver como é que está escrito lá na história. But he heard Basil's footsteps. Então, mas ele escutou os passos do Basil. Basil, ele é um painter, ele é um artista. Tá? Good. E a pronúncia, você vê que tem esse U com asinha, assim, ele é um som relaxado. Então, você faz só um foot. E esse apóstrofe que tem aqui, tá vendo? Tá falando que a sílaba forte é essa primeira. O que eu quero dizer com sílaba forte? Ela é mais forte e ela é mais longa. E a outra, o steps, ela é mais curtinha e fraca. Então, fica mais ou menos assim, ó. Ah, fala aqui, ó. Não é volume, é frequência. Então, você faz footsteps. Ah, good. Bom, aqui nós vamos dizer tamanhos, né? Size é tamanho. Então, tem o large, o medium e o small. Observe uma coisa na pronúncia. Você está vendo esse aqui, ó? Esse A, na verdade, você não abre a boca aqui. Você vai fazer aqui. Então, vai fazer A. Então, é large. Tá? E o que significa esses dois pontinhos? É para pôr energia. Então, faz A. Tá? Olha aqui, ó. O stress está no first. Tem 3 sílabas. Então, está na primeira. Esse I, com esses dois tracinhos, está dizendo que tem energia aí. Então, é um I. Tá? E esse aqui é um sonzinho da língua inglesa que nós não temos no português, que é o schwa. E ele é quase que só uma intenção disso. Então, ele faz Então, fica medium. Tá? Olha o small. Tá? Então, observe, olha só ele falando, põe energia aqui para poder fazer o dark L. Né? Então, ele fala small. Então, é large, é o grande, o medium, médio, e small, o pequeno. Tá? Esse size, ele é usado como sufixo, tá? Para formar adjetivo. Vamos ver aqui. Olha que interessante. A good sized garden. Então, o que ele está? Quando eu falo good sized, eu estou descrevendo o tipo de jardim, que significa o mesmo que um large garden, que é um jardim grande. A child sized chair. Nós estamos descrevendo que tipo de cadeira é essa. Então, ela vai ser uma cadeira de um tamanho apropriado para uma criança. Só de falar só isso, a child size chair, você descreveu tudo isso embaixo. Não é legal? A pocket size é de mobile phone. O que você está falando? Então, é um celular pequeno o suficiente para caber no seu bolso. Então, é um pocket sized mobile phone. E na história vai aparecer, como ele é um pintor, vai aparecer um quadro. Então ele se refere a esse quadro como um life-sized portrait. Então o que é um life-sized portrait? Dá uma olhadinha no portrait. Olha o tamanho dele. É o corpo inteiro. Tá? E na história, como é que aparece lá? Ele fala: I don't want a life-sized portrait of myself. Então ele está falando que ele não quer um quadro, né, do tamanho de um real, né, dele mesmo. Olha a pronúncia. Olha o estresse onde está na primeira. Então, sempre você põe aqui e faz aquele movimento. Então fica life size. Good. Agora vamos para o próximo. Bom, aqui nós vamos primeiro conversar sobre esse verbo.
Quando eu falo o verbo, tem a coluna do infinitive, tem o simple past e o past participle. O infinitivo é como o verbo surge, como ele nasce. Então, ele nasce to think. No passado, ele fica, olha a minha língua, thought. Este sonzinho que tem essa bolinha e um tracinho, está falando que é para você pôr a língua no meio dos dentes. Então, você fala thought e thought. Pessoal, veja bem, eu não estou falando thought, thought. Por isso que você tem que mover a língua para frente, então você faz esse movimento. E aí, quando você vai falar, ela vai para trás, ela vai escorregando. Thought. Good? E olha o que ela faz, ela está falando, ó, tem energia, ó, tá vendo? Eu não faço rapidinho, eu faço thought. Good? Ok, let's move on. Bom, esse thought, quando eu coloco um the thoughts, or my thought, your thought, our thoughts, eu posso, aqui ele vira substantivo, então ele vira pensamento. Tá? Então, aqui, olha, a thought, que ele está falando, um pensamento. Então, ele deixou de ser a natureza dele um verbo? Não deixou de ser verbo. Mas aqui ele atua como substantivo. Então ele tem uma natureza, é que nem na vida, você é um ser humano, mas você atua em várias frentes. Você é mãe, você é o funcionário, você é o pai, mas você não deixou de ser um ser humano. É a mesma coisa aqui na gramática. Tá? Ele tem uma natureza verbo, mas na oração ele pode assumir outras funções. Ok? Neste caso, ele vira um substantivo. Então vamos dar sequência. Olha, it is bad to give a person your thoughts and ideas. Então ele está falando, é ruim dar a uma pessoa os seus pensamentos e ideias. Tá? O dar aqui é com a ideia de conhecer, de deixar a pessoa saber, né? Aqui nós temos o devil e o evil. What is the difference? Quando eu falo devil, eu estou me referindo ao character, tá? O que tem o corpo, tá? Então, você fala, the devil tempted him, como se fosse uma pessoa, tá? Agora, quando você fala evil, você pode usar como adjetivo, que seria he committed an evil act. Então, ele está descrevendo um ato maligno. Tá? E o greed is evil, e greed is ganância. Então, a ganância é um mal. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois. Você falou de devil, você viu a figura lá. Tá? The good things and the evil things. Então, that is the point. Então, ele estava as boas coisas e as coisas maléficas. Tá? Olha a pronúncia, ele está falando para a gente que o estresse está na primeira, está no E, e esse I, ele é um I com energia. Então, você fala evil. Tá? Não faz, o dark L, quando o L vai no final, ele é chamado de dark L. Esse dark L não cometa o erro de falar como U. Tá? Ele funciona como se você falasse e ele sobe como se fosse uma roller coaster. Evil. Aí tem wood, que é madeira. Agora, se eu pegar um wood e acrescentar en, eu transformo num adjetivo. Então fica wooden. Olha só no livro como está. So, they sat on the long wooden seat. Então, ele está falando que é um assento, um lugar para se sentar, feito de madeira, e que é longo, não é short. Olha a pronúncia. Esse U aqui é um U relaxado. Então, você não faz aquele... você faz... é tranquilo. E o estresse era primeiro. Então, ele fala wooden. Olha o seat. Mas no seat já tem que é o I. Então, ele faz wooden seat. Bom, no próximo a gente tem o sun. Você está vendo a figura? E tem o burn,
que é queimar. Então, é a mesma coisa. Ele nasce to burn, e aí o passado e o simple past é a mesma coisa. É burnt, burnt. Observe que no inglês, quando você tiver esse ezinho ao contrário, com uma perninha, tá vendo? Isso aqui é quando a gente fala o or. Então, fala porta, que é o door, o burn. Aqui a gente fala burnt. O que é burnt? Queimar. Agora, pensa bem, o que vai acontecer se eu colocar o sun e o burned together, né? Vamos ver aqui. Aí ficou, why mustn't I get sunburned? A tradução ficaria, por que eu não devo me queimar no sol? Né? Bom, agora vamos falar do value. Então, value é valor. Eu pego e ponho o able junto. Então, fica valuable. Quando eu ponho valuable, eu transformo em adjetivo. Toda vez que você tem o substantivo value e põe o able, você está formando adjetivo. Então, ele fala, the necklace is valuable. Então, ele está falando que o colar é valioso. Aí vamos para o próximo. Você deve pensar, bom, eu vou pegar o value, o able, e pôr um in lá na frente. Você pode pensar, estou negando. Aqui tem uma pegadinha. Então, ele fica invaluable. O que é invaluable? Invaluable means that não tem, é impagável. Né? Que é de um valor incalculável. Então, ele fala, clear communication is invaluable in a relationship. Então, assim, é crucial, tá? É impagável. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí, como é que ele usou isso? Ele usou, and youth is very valuable. Ele fala, a juventude é muito valiosa. Viu o que ele está fazendo? Olha aqui, observe uma coisa. Isso aqui é o que você acha no seu dicionário, é como você fala. Aqui tem esse é da língua inglesa, nós não temos no português. É quando fala Batman, Batman, é esse som. E aqui ele está fazendo, ó, estressa na primeira. Então, foi o L. Esse J é o som I. Então, você fala valuable. Viu? Então, fica valuable. Tem sempre essa né? Para criar a musicalidade no grupo de pensamento. E chegamos ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E pelo menos achado interessante. Eu gosto muito dessas coisas de ficar ligando uma parte com outra parte, dar outro significado. Eu acho muito mágico, eu acho legal. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo e aguarde para o terceiro, tá? Tchau, pessoal. Um abraço a todos.